Atos dos Apóstolos? A resposta tradicional seria Lucas, o mesmo que escreveu o terceiro evangelho, o primeiro evangelho de Mateus, Marcos, o terceiro evangelho de Lucas. Até pouco tempo não se tinha muita discussão sobre isso. Por quê? Nós fazíamos uma análise do gênero literário, ou seja, a forma de escrita do Atos dos Apóstolos é muito semelhante com a forma de escrita do evangelho de Lucas. São escritas de pessoas extremamente cultas, e uma sistematização quase que impecável dos acontecimentos históricos. Além disso, se você for pegar lá no Evangelho de São Lucas, você vai ver que São Lucas, já no início, no capítulo 1, ele fala que escreve esse livro para Teófilo. Então ele fala assim, olha, meu caro Teófilo, escreva esses livros com todos os acontecimentos da vida de Jesus. E em Atos dos Apóstolos, se a gente pegar lá no capítulo 1, vou pegar aqui para vocês, para que a gente possa fazer uma leitura bem breve do Atos dos Apóstolos. Olha o que vai dizer o autor. No meu primeiro livro, prezado Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, aqui nós vemos que é uma sequência do livro do Atos dos Apóstolos com o Evangelho. No entanto, se nós formos fazer uma análise do contexto, da história que Lucas narra em Atos dos Apóstolos, ela gera uma divergência com as cartas de Paulo. E é por causa dessa divergência, principalmente do roteiro missionário de Paulo, é que começou-se a dúvida se é Lucas ou se não é Lucas o autor do Atos dos Apóstolos. Independentemente disso, tá? Vocês que são da catequese, que são formadores, que são pregadores, a maciça opinião é de que o livro é de Lucas. Tá? E os acontecimentos que divergem com as cartas paulinas são porque houve um problema de datação dessas cartas, dessas viagens missionárias de Paulo, mas não que há alguma controvérsia entre elas. Então, não é errado nós falarmos que é de Lucas, mas é importante nós sabermos que existe uma pequena discussão em relação a isso. Para quem que é endereçada essa carta? Como nós já vimos aqui, essa carta tem um remetente específico, chamado Teófilo. Tá? Hoje sabe-se que esse Teófilo existiu. Era um gentio, tá? Que foi convertido ao cristianismo e que tinha certa autoridade, era praticamente um centurião de Roma, porque ele tinha condições financeiras de patrocinar, de bancar as cartas que Paulo escrevia, porque escrever na época, gente, era muito caro. Nós não tínhamos tanto acesso como temos hoje com um caderno, uma caneta, então era muito caro você escrever um texto. Então, por isso, precisava de pessoas que tinham posses para poder patrocinar os escritos. Então, hoje se sabe-se que Teófilo era um gentio convertido ao cristianismo. No entanto, por volta do ano 100, um teólogo percebeu que o nome Teófilo também tinha um significado na tradução grega, que significa amigo de Deus. E aí começou-se a surgir que o livro do Atos dos Apóstolos, ele é direcionado, ele é escrito para todos os amigos de Deus, porque Teo é Deus, Filo, amigo. Então, Teófilo, amigos de Deus. Nós podemos utilizar isso na nossa catequese, na nossa formação? Podemos, desde que nós saibamos que é uma interpretação alegórica. O que é uma interpretação alegórica? É algo que nós criamos baseado na tradução do nome Teófilo, para que possa a mensagem chegar em todas as comunidades. Tá? Hoje nós já não temos mais a convicção, essa certeza de que Teófilo é apenas uma alegoria. Nós sabemos que Teófilo é uma pessoa, mas podemos continuar usando através de uma alegoria. Tá bom? Se tiver muito rápido, vocês botam, tem uma mãozinha aí, você manda levantar a mão aí, para que a gente possa ir no ritmo aí de todos vocês, tá bom? Vamos lá, a datação do livro do Atos dos Apóstolos. Quando foi escrito o livro dos Atos dos Apóstolos? O livro dos Atos dos Apóstolos é escrito por volta do ano 85 depois de Cristo, após a queda de Jerusalém. Jerusalém tem a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano de 70 depois de Cristo.
o livro dos Atos dos Apóstolos é escrito por volta do ano 85. No entanto, ele relata situações do ano 30 ao ano 62 depois de Cristo. Então, ele pega bem ali no primeiro acontecimento dos Atos dos Apóstolos. Qual que é? A ascensão do Senhor. Tá? Por volta do ano 30, 33, aí existe uma discussão. Jesus tinha 33 anos, tinha 36 anos. Qual era a idade de Jesus? Né? Então, dali para frente, começa a relatar a história da igreja, a partir da ascensão de Jesus, e vai até o ano 62, ainda antes da queda de Jerusalém. Quem é o protagonista do livro dos Atos dos Apóstolos? E aqui vem a primeira pegadinha para a gente, né? Se nós pegarmos as traduções bíblicas, nós vamos ver que o livro dos Atos dos Apóstolos se divide em dois. Do capítulo 1 até o capítulo 12, 13, nós vamos ver Atos de Pedro. E do capítulo 13 até o capítulo 28, nós vamos ver os Atos de Paulo. E isso pode nos gerar a falsa impressão de que os protagonistas dos Atos dos Apóstolos é Pedro e Paulo. E por que isso é uma falsa impressão? Porque o protagonista do livro dos Atos dos Apóstolos é a pessoa do Espírito Santo, que age em Pedro e que age em Paulo. E Lucas deixa isso muito claro. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos, lá no grande batismo dos apóstolos, né, no capítulo 2, nós vamos ver os apóstolos recebendo o Espírito Santo, como língua de fogos, e Pedro saindo na sacada e fazendo um discurso, o primeiro discurso papal, né? No entanto, antes de começar esse discurso, Lucas coloca enfaticamente, e Pedro, cheio do Espírito Santo, vai para a sacada. E quando Pedro vai para o templo curar aquele coxo, ele e João, Pedro olha para o coxo, cheio do Espírito Santo, professa a cura do coxo. Então, Lucas faz questão de enfatizar que todos os atos de Pedro e Paulo são movidos, suscitados pelo Espírito Santo. Pedro e Paulo são apenas instrumentos da graça do Espírito Santo. Tá bom? Existe uma discussão também sobre o nome, tá? Livro dos Atos dos Apóstolos. Algumas pessoas, alguns biblistas, né, eles chamam de livro dos Atos de Apóstolos. Por que Atos de Apóstolos e não Atos dos Apóstolos? Porque quando se fala Atos de Apóstolos, nós estamos falando que é de alguns apóstolos específicos, como de fato é. O livro dos Atos dos Apóstolos não traz relatado ali a missão de todos os apóstolos. Há simplesmente um silêncio em relação a outros apóstolos. Nós vamos ver ali Pedro, vamos ver Paulo, vamos ver João, vamos ver Tiago, mas outros apóstolos nós não vemos. Vamos ver Judas, não Iscariotes, né, mas Judas primo de Jesus. Então nós não vemos ali os atos de todos os apóstolos, mas de apenas algum. Por isso que vocês vão ver também alguém chamando de Atos de Apóstolos. E por conta de o protagonista ser o Espírito Santo, vocês também vão ver de livro do Espírito Santo, ou Evangelho do Espírito Santo, ou Atos do Espírito Santo. Então vocês vão ver em explicações do livro dos Atos dos Apóstolos todas essas variantes de nome. Onde o Atos dos Apóstolos foi escrito? O Atos dos Apóstolos possivelmente foi escrito em Éfeso, quando Lucas estava lá com Paulo, em Éfeso. Há especulações que pode ter sido em Antioquia ou também em Roma, mas a corrente dominante é que foi escrito em Éfeso. No entanto, ele retrata os acontecimentos a partir de Jerusalém até Roma. E aqui nós vemos uma estratégia de Lucas em explicar os fatos. Ele mostra uma igreja nascendo em Jerusalém, que é a periferia do mundo conhecido da época, né? E a igreja caminhando vagarosamente para Roma, que era o centro das atividades, que era onde estava o poder na época. Os apóstolos, desde o início, tinham a concepção que o cristianismo precisaria chegar em Roma, e isso nós vamos ver lá no capítulo 28, que chega em Roma realmente. Para quê? Para que ele se difundisse para o mundo inteiro, que essa era a missão que eles tinham recebido de Jesus.
Se nós pegarmos lá o Evangelho de Mateus, capítulo 28, ele vai dizer: ide pelo mundo anunciar o Evangelho a toda criatura, até os confins do mundo. Eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, seguindo essa ordem de Jesus, os apóstolos sabem que precisa chegar em Roma para que o Evangelho seja difundido, certo? O que o Lucas tenta transmitir no livro dos apóstolos? Está muito rápido, gente? Faz um joinha se estiver muito rápido. Se não tiver, dá um ok também. Porque eu tenho medo de ficar falando que eu quero fazer tudo em uma horinha para a gente não perder tempo. O que Lucas quer transmitir no livro dos Atos dos Apóstolos? A gente vai ver tudo isso na sexta-feira que vem, dentro do texto, tá? Primeiro, o universalismo da salvação. O que é isso? Lucas, desde o Evangelho, ele deixa claro que o Evangelho de Jesus Cristo é para todos. Todos. Lá no começo do Evangelho de Lucas, se não me engano, no capítulo 3º, ele vai dizer que a palavra veio ao mundo para que todos os conheçam. No livro dos Apóstolos, também no capítulo 1º, versículo 8, Jesus, quando sopra sobre eles o Espírito Santo, ele falou assim, ó, ide anunciar o Evangelho a toda criatura até os confins do mundo. Toda a trajetória de Atos dos Apóstolos vem trazendo o quê? A abrangência do cristianismo fora dos muros, fora ali da religião judaica, que era a religião deles na época. Então, há uma preocupação com Lucas para falar assim, olha, já não é mais um povo escolhido, já não é mais só o povo de Israel. Agora a salvação, a graça, é para todo mundo. Então, essa é a primeira preocupação de Lucas. A segunda preocupação de Lucas é explicar para o Teófilo e para cada um de nós o que é uma comunidade cristã. Porque existiam muitas especulações sobre o que era de verdade uma comunidade cristã. Nós éramos, inclusive, apelidados de seita. E as pessoas não entendiam direito o que acontecia dentro desse tal cristianismo que estava surgindo. Aqui ainda nem se falava em cristianismo. Nós vamos receber o nome de cristãos, tá, para você anotar, e só lá no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro, sendo bispo de Antioquia, aquela comunidade se transforma, se converte inteiramente ao cristianismo, e aí a gente recebe pela primeira vez o nome de cristãos. Porque antes nós éramos a igreja do caminho, os discípulos do Nazareno, os discípulos de Jesus, mas não tinha ainda o nome de cristãos. Então, a segunda situação que Lucas quer transmitir é justamente o que é de verdade uma comunidade cristã. E ele vai fazer isso lá no capítulo 3, capítulo 4, nos Atos dos Apóstolos, quando eles falam que eles perseveravam na oração, perseveravam na partilha do pão, que não faltava nada para todos, que eles partilhavam tudo aquilo que eles tinham. Então, Lucas traz uma catequese de como era essa comunidade cristã. Uma observação aqui que nós vamos ver na sexta-feira que vem, mas já vou adiantar. Existem especulações de que essa comunidade que Lucas narra em Atos dos Apóstolos não existiu. Tá? Então, pode ser que vocês leiam que essa comunidade não existiu, que era uma comunidade ideal, mas que ela, na verdade, não existiu, ou se existiu, foi apenas em Jerusalém. Eles não conseguiram transmitir isso para Samaria, para Antioquia, para a Judéia, enfim, para as cidades da região, para Listra, mas ficou apenas uma cidade em Jerusalém. E isso pode ter causado, isso é um assunto talvez até para uma outra formação, uma crise da igreja de Jerusalém, que vai ser relatada por Paulo lá na carta aos Coríntios, quando Paulo pede para a igreja da Macedônia e pede também para a comunidade dos Coríntios que ajudem a comunidade de Jerusalém. Tá? Porque a comunidade de Jerusalém começou a desfazer de todos os seus bens para suprir as necessidades daquelas pessoas que tinham necessidade. Isso gerou uma crise dentro da igreja de Jerusalém. Então, nós vamos falar um pouquinho disso também quando nós estivermos passando capítulo por capítulo na semana que vem. Terceiro ponto que Lucas quer enfatizar dentro do livro dos Atos dos Apóstolos é os conflitos que existiam dentro da comunidade. Nós vamos ver logo no início que a comunidade começa a gerar um conflito, já falando no acontecimento do ato de Pentecostes, do derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ver que as pessoas falam o quê? Esse pessoal está bêbado. E aí Pedro fala assim, ei, essas pessoas não estão bêbadas não, porque são só 9 horas da manhã. O que eles estão é cheios do Espírito Santo. Então, já quando desce o Espírito Santo sobre os apóstolos,
em abundância, né, porque eles já tinham recebido o Espírito Santo lá no Evangelho, mas aqui ele tem como se fosse um crisma dos apóstolos, para aqueles que são catequistas. O Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o crisma dos apóstolos. Então, já começa aqui um conflito com a sociedade da época. Qual que é o conteúdo teológico do Evangelho, do Atos dos Apóstolos? Nós destacamos aqui para vocês 7 conteúdos teológicos. Tudo isso vai nos facilitar, tá, gente? Para que a gente possa ler e compreender o Evangelho de Lucas depois. Então, aqui existe a intenção de Lucas, que é o universalismo da salvação, o que é uma comunidade cristã, e os conflitos da comunidade. Agora vamos falar um pouquinho do conteúdo teológico. Primeiro conteúdo teológico é a pneumatologia. O que é isso? É a doutrina do Espírito Santo. Pneumo, sopro. É o estudo do sopro. O Espírito Santo a gente vê ele como sopro. Então, a primeira coisa que Lucas tenta destacar dentro do livro dele, em termos de teologia, é o ativismo, a atividade do Espírito Santo dentro das comunidades cristãs. Tanto isso é verdade, que nós temos 5 derramamentos do Espírito Santo dentro do livro dos Atos Apóstolos, em que pese nós ficarmos restritos só ao capítulo 2, né? A gente faz a leitura do capítulo 2, acha que derramou o Espírito Santo ali, e não houve mais derramamento do Espírito. Atos dos Apóstolos retrata 5 batismos do Espírito Santo comunitário. O primeiro é em Atos dos Apóstolos, que nós chamamos de Pentecostes dos judeus. Ali estavam presentes apenas os judeus, no capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos. No capítulo 4, versículo 28 ao 31, nós temos o batismo da igreja perseguida, no que começa a perseguição dos cristãos. Ali, com um discurso também de Pedro, nós temos um segundo batismo, aí já não só para judeus, mas para a igreja toda, para todos os cristãos que estavam ali sendo perseguidos. No Atos 8, versículo 15 a 17, nós temos o Pentecostes dos samaritanos, tá? Também um povo que foi agregado ao cristianismo por causa da universalidade do Evangelho. No Atos 10, capítulo 10, versículo 44, nós temos o Pentecostes na casa de Cornélio. Cornélio também um centurião romano, gentil, tá? Não era do judaísmo, e que recebe também o batismo no Espírito Santo. E, por fim, no Atos 19, em uma pregação de Paulo, também aquelas pessoas recebem a graça do batismo no Espírito Santo. Lucas, então, apresenta Atos dos Apóstolos, teologicamente, como uma experiência própria do Espírito Santo. Segundo tema de conteúdo teológico do livro dos Atos dos Apóstolos é o entendimento de que os discípulos começavam a ser vistos como profetas. O que é isso? Lucas fala que diversos cristãos foram batizados, mas existia ali alguns que estavam cheios do Espírito Santo, que a comunidade começa a enxergar eles como profetas, assim como eram os profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles tinham ousadia na pregação e existia um binômio que acompanhava os discípulos, que era os sinais e as maravilhas que Deus fazia na medida que os apóstolos pregavam e anunciavam o Evangelho. Então, o que acontece com aquela comunidade que Lucas vai narrando? Eles começam a enxergar os apóstolos, os discípulos de Jesus, como profetas. E essa profecia, ela é atribuída a todos nós no nosso batismo. Se somos cristãos, temos que exercer esse profetismo que tinha a primeira comunidade cristã. O terceiro ponto teológico do Evangelho de Lucas é a palavra de Deus. Alguns autores também vão chamar o livro de Atos da Palavra. Por quê? Lucas, a todo momento, ele grava os seus capítulos com a expressão, e a palavra foi anunciada, e a boa nova foi anunciada, e aquela comunidade recebeu a boa nova, e aquela comunidade recebeu a palavra. Então, Lucas destaca, dentre a questão da teologia de Lucas, a palavra de Deus. O que os apóstolos fizeram para pregar o evangelho de Jesus Cristo para aquelas pessoas que sequer conheciam o cristianismo? Eles localizavam Jesus dentro do Antigo Testamento. Olha,
Assim diz a palavra, virá aquele que vai ser crucificado, que ressuscitará no terceiro dia, que os fariseus vão negar, os saduceus vão negar. Esse é Jesus. Então, os discípulos, os apóstolos, eles começam a pegar o Antigo Testamento e utilizar como chave de leitura a vida de Jesus. E encaixar Jesus dentro de todo o Antigo Testamento. E essa é, inclusive, a chave de leitura que nós temos quando nós pegamos a Bíblia. Se nós pegarmos a Bíblia hoje e não encontrarmos Jesus no Antigo Testamento, nós estamos fazendo uma interpretação equivocada da Bíblia. E isso nos é ensinado pelos próprios apóstolos. Então, quando eu vejo lá uma passagem bíblica, por exemplo, de Isaías, do servo sofredor, e não encontro ali a pessoa de Jesus Cristo, eu estou fazendo uma interpretação equivocada da Bíblia. Porque o Antigo Testamento inteiro vem trazer a pessoa de Jesus Cristo. E isso os apóstolos começaram a fazer, e essa faz parte da teologia também de Lucas. O quarto ponto da teologia de Lucas é a conversão. Já no início do Evangelho, do livro dos Atos dos Apóstolos, eu falo Evangelho porque é uma sequência do Evangelho de Lucas, tá? Do terceiro Evangelho, mas no livro dos Atos dos Apóstolos, depois do derramamento do Espírito, Pedro faz um grande discurso, as pessoas perguntam para Pedro, o que nós devemos fazer, irmãos? Pedro fala o quê? Convertei-vos, arrependei-vos e sejais batizados. Então, já no início, Lucas destaca que, uma vez que nós temos um encontro pessoal com Jesus Cristo, nós precisamos nos converter a Jesus Cristo. E quando nós falamos de nos converter a Jesus Cristo, é converter os atos da nossa vida. E por isso que Lucas vai trazer por 3 vezes a conversão de Saulo, que depois nós vamos conhecer como Paulo. Lucas retrata por 3 vezes, tanto em Atos 9, em Atos 22, em Atos 26, a conversão de Saulo, que se tornou depois Paulo. Por que ele trata 3 vezes essa conversão? Porque Paulo, muito mais do que começar a anunciar Jesus, Paulo faz o quê? Ele deixa de ser um perseguidor dos cristãos e passa a ser um anunciador do Evangelho. O que Cristo quer, o que Lucas quer mostrar aqui, ou o autor do livro dos Atos dos Apóstolos quer mostrar aqui? Que para que nós possamos verdadeiramente ser cristão, é preciso haver essa metanoia. É preciso haver essa chave que muda. Olha, eu era desse jeito e passei a ser desse jeito. Porque senão, nós não podemos falar que somos discípulos de Jesus. Lucas também traz consigo essa questão da conversão desde lá do Evangelho. Tá? Quando nós pegamos, por exemplo, a conversão de Zaqueu, Lucas retrata a conversão de Zaqueu também com uma mudança de postura de vida. Então, é também um aspecto teológico do livro de Lucas. Aproveitando que nós falamos de Paulo, o quinto aspecto da teologia de Lucas é a pessoa de Paulo. Tá? Como Paulo evangelizou a partir da sua conversão. Por que isso é um aspecto teológico próprio de Lucas? Porque Paulo, ao contrário do que pensava todos os outros apóstolos, o que aconteceu? Vou tentar explicar aqui em outras palavras. Em palavras mais históricas. Pedro, João, Tiago se concentraram em Jerusalém e começaram a evangelizar os judeus. Tá? Fecharam a igreja ali, a igreja, isso daqui, vamos evangelizar os judeus, vamos anunciar a boa nova para os judeus. Paulo, então, tem experiência com Jesus Cristo, tá? Passa por uma catequese feita por Ananias, feita por Barnabé, e começa também a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Só que Paulo compreende que o evangelho não é apenas para os judeus, mas também para os gentios. Por isso que até Lucas retrata isso. Lucas era um discípulo de Paulo. Tá? Ele andava junto com Paulo, então ele tinha a mesma visão do que Paulo. E o que isso causa? Causa uma divisão da igreja, a ponto de que Pedro, João, Tiago ficam ali na Palestina. Então é a igreja de dentro da Palestina, e Paulo, Barnabé, Tito, Timóteo saem da Palestina para evangelizar o quê? Para outras pessoas que não eram judeus. Evangelizaram os judeus também? Sim, mas o grande foco deles era quem? Os pagãos, os gentios, os estrangeiros, aquelas pessoas que não tinham ainda nem ouvido falar de Jesus. Então,
por ter esse viés missionário, Paulo faz 4 viagens missionárias dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, por esse viés missionário, Lucas se dedica, dentro do conteúdo teológico, à vida de Paulo. Por isso que ele retrata com exaustão a vida de Paulo. Paulo é citado no Atos dos Apóstolos, salvo engano, cerca de 120 vezes o nome de Paulo, enquanto de Pedro em torno de 62 vezes. Então, para você ver que a ênfase que Lucas dá às atividades de Paulo. O 6º ponto teológico do Atos dos Apóstolos é a conversão dos gentios. Tá? Então, Lucas trabalha muito a conversão dos gentios e o conflito que isso vai causar dentro da comunidade cristã. Por que conflito? Existia dentro da comunidade cristã, como ela se iniciou dentro do judaísmo, aqueles católicos que nós chamamos de judaizantes. O que é isso? Eram católicos que achavam que para se atingir a salvação, era preciso também seguir as normas e os ritos do judaísmo. Então, era preciso ser circuncidado, tinha a questão do sangue dos animais, tinha a questão das comidas, os costumes dos judeus. E o que esses judaizantes faziam? Falaram assim, até que o evangelho seja para o gentil, tudo bem, beleza. Mas eles vão precisar circuncidar, eles vão precisar ter as regras dos nossos animais, eles vão precisar comer aquilo que nós comemos, e aí gera um conflito dessa necessidade de os gentios aderirem aos costumes judeus ou não. E isso acaba gerando um concílio, que nós chamamos de Concílio de Jerusalém, que vai estar lá no capítulo 15 do Atos dos Apóstolos. Porque a discussão foi tamanha que Paulo teve que ir lá para Jerusalém, Paulo, Barnabé, por causa dessa necessidade que eles estavam pregando de circuncidar, conversar com Pedro e Tiago e falar assim, olha, nós precisamos resolver esse problema, porque aqui está falando que precisa, lá a gente fala que não precisa, vamos decidir isso agora? Então acontece o primeiro concílio. Tem uma pergunta aqui? Não é pergunta não. Acho que o André, depois se você quiser abrir o microfone, André, pode se tiver alguma pergunta, alguma coisa, fica à vontade. Surge o primeiro concílio, e aí nesse concílio eles decidem o quê? Olha, a salvação de Jesus ela é um ato perfeito. Ela é um ato que por si só já traz a salvação. Não há necessidade de os gentios aderirem aos costumes judeus. No entanto, neste concílio, recomenda-se que eles se abstenham de certos animais, mas é apenas uma recomendação, porque ainda existia essa marca do judaísmo dentro do cristianismo, que eles tentaram passar para os gentios. Tudo bem até aqui, gente? Essa questão dos gentios também é traduzida no Evangelho de São Lucas, aí já não é mais no Atos dos Apóstolos, mas no Evangelho de São Lucas, quando ele fala que o Evangelho é para todos, quando ele narra que Jesus envia os 72 discípulos. Vocês lembram daquela passagem? Envia 2 a 2, envia 72 discípulos. Por que 72 discípulos? Lucas está fazendo uma referência a todas as nações existentes lá em Gênesis 10. Ou seja, quando ele fala todas as nações existentes, ele está falando, é para todo mundo, inclusive os gentios, e não só os judeus. Então é toda uma teologia de Lucas a respeito dos gentios. Por fim, o 7º tema teológico do livro dos Atos dos Apóstolos é a questão eclesiológica. Por que questão eclesiológica? Não só porque ali se funda, se nasce, se começa as atividades da igreja, mas porque Lucas explica como se acontece essa atividade da igreja. No início já de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver quando os apóstolos perguntam a Jesus, que ainda não tinha subido aos céus, como vai ser, quando vai ser a instauração do reino de Deus, o que Jesus fala para ele? Não vos cabe conhecer o tempo e a hora que o Pai designou, mas descerá em vocês o Espírito Santo e lhe dará força. Força para quê? Para serem as minhas testemunhas. Porque isso é uma visão teológica, eclesiológica do Atos dos Apóstolos em Lucas. Porque ele demonstra para a gente que, sem a força do Espírito, nós não conseguimos evangelizar.
Mais do que isso, nós só conseguimos evangelizar a partir do testemunho de Jesus Cristo. Então, ele dá o caminho para a igreja. Mais do que isso, nós vamos ver dentro do livro dos Atos dos Apóstolos simplesmente 16 discursos querigmáticos. Gente, é muita coisa. Se nós considerarmos que o livro dos Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, nós estamos falando que tem 16 discursos querigmáticos, 8 de Pedro, 7 de Paulo e 1 de Estevão. É muita coisa. Aqui ele mostra qual é o perfil de evangelização da igreja. Então, catequistas, quando nós vemos a iniciação da vida cristã falando de querigma, quando nós vemos os nossos párocos falando de querigma, quando nós vemos o nosso Papa Francisco falando de querigma, não estamos inventando nada, tá? Não está inventando a roda, não. Isso aí está desde Atos dos Apóstolos, o anúncio querigmático. E aqui eu abro um parêntese para falar do anúncio querigmático do discurso de Estevão. Pedro e Paulo, nós já conhecemos bastante, mas abro um parêntese aqui para falar um pouquinho de Estevão. Logo no início da igreja, Estevão era um diácono da igreja, e Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Então, na Bíblia, nós já temos narrado o primeiro martírio por causa do nome de Jesus, que foi de Estevão. Por isso que ele também é chamado de protomártir, ou seja, o primeiro mártir. É uma história linda de Estevão, porque quando Estevão está sendo martirizado, ele vê o céu se abrindo e Jesus na sua glória, e as pessoas que viam o seu martírio simplesmente olhavam para Estevão e falavam que a sua face parecia de um anjo. Foi um acontecimento maravilhoso na vida da igreja e relatou o primeiro martírio que nós tivemos. Na passagem também de Estevão, no martírio de Estevão, nós vamos ver a figura do Saulo, que depois se tornou Paulo, que simplesmente bateu palma para os martirizadores de Estevão. Tá? Inclusive segurando a capa dos martirizadores de Estevão, para nós vermos o tamanho da conversão de Saulo, que depois nós vamos ter como um dos pilares da nossa igreja. Certo? Essas, então, são as 7 questões teológicas do Atos dos Apóstolos. Nós temos também uma preocupação de Lucas com os conflitos existentes dentro das comunidades cristãs, tá? Porque eram muitos. Nós tínhamos conflitos, como eu já disse, com a questão dos judaizantes, aquelas pessoas que vinham de fora do judaísmo e alguns queriam colocar as regras do judaísmo. Tínhamos o conflito com os pagãos convertidos, tá? Porque eles não aceitavam determinadas regras impostas pelos apóstolos. Tínhamos conflito com os líderes políticos, onde a igreja começava a ser perseguida. Conflito entre os próprios apóstolos. Vemos isso com Pedro e Paulo, vemos isso com Paulo e Barnabé, que se tornou também um bispo da nossa igreja. E vemos um conflito muito interessante que eu queria trazer para vocês aqui hoje. O conflito de Paulo, o nosso grande apóstolo, com Marcos Evangelista. Esse conflito está tratado dentro dos Atos dos Apóstolos. Se você for pegar em Atos 13, você vai ver que existia ali um companheiro de Paulo chamado João Marcos. Tá? Ora ele é tratado de João, ora ele é tratado de João Marcos, ou simplesmente Marcos, mas é a mesma pessoa. Marcos, então, companheiro de Paulo nas missões, chega em determinado ponto na missão que Marcos fala assim, olha, eu não quero mais isso. Não quero mais ser missionário, estamos apanhando em praça pública, já vi gente morrer, tá difícil, estou indo embora, estou voltando para Jerusalém. Ótimo, Paulo falou, vai embora. Chegou lá no capítulo 15, que eles já estavam em Jerusalém, Paulo tinha ido para lá por causa do concílio de Jerusalém, que nós já falamos. Quem que aparece lá? Marcos. Fala para Barnabé, que também era companheiro de Paulo, Barnabé é o seguinte, quero voltar para a missão, estou voltando para a missão com vocês. Barnabé vai falar com Paulo. E Paulo fala, não quero Marcos. Ele nos abandonou lá atrás, não aceito Marcos caminhar com a gente. E a discussão foi tanta que gerou a separação de Paulo e Barnabé. Barnabé pega Marcos, vai para um canto,
Paulo pega Silas, que era um outro companheiro, e vai para outro canto. Percebe que a igreja se constrói com os conflitos, com as brigas. Isso serve de exemplo para a gente, principalmente aqui, agentes pastorais, quando a gente tem os nossos conflitos dentro das nossas pastorais, dos nossos movimentos dentro da igreja. É isso aí, gente. Isso existe desde a igreja de sempre. Desde a primeiros cristãos, nós vamos ver isso. E o que acontece com essa separação? Paulo se torna o Paulo que nós conhecemos, o grande apóstolo das nações, e Marcos simplesmente escreve o primeiro evangelho, porque na ordem está Mateus, Marcos e Lucas. Mas, posteriormente à formação do cânon, descobriu que Marcos escreveu primeiro do que Mateus, porque Mateus bebeu da fonte de Marcos. Então, essa pessoa que fez a separação toda se torna o primeiro evangelista, e o evangelho dele é considerado o evangelho petrino, porque é o evangelho ditado pelo próprio Pedro. Eu fico imaginando o que aconteceu, mas aí já é coisa da minha cabeça. Tá? Então, estou abrindo um parênteses aqui. Marcos deve ter ido lá reclamar para Pedro o que aconteceu para o Paulo. Pedro chegou e falou assim, não fica preocupado, não. Você negou a missão? Negou. Eu neguei 3 vezes na frente de Jesus. E ele me perdoou. Vem cá, vem andar comigo. Anda comigo que eu sei o que é isso. Deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Mas eu fecho parênteses que é uma interpretação alegórica minha sobre essa conversa de Marcos e Pedro. Mas o fato histórico é narrado em Atos dos Apóstolos. Marcos parte em missão com Barnabé e Paulo parte em missão com Silas. E isso gera um rompimento. Algo interessante também que nós precisamos ver na nossa caminhada cristã, que Lucas faz questão de enfatizar. Paulo era discípulo de Barnabé. Barnabé evangeliza Paulo, ele começa a fazer uma catequese. Nas missões é Barnabé que é enviado pela igreja e Paulo acompanha Barnabé. Mas chega uma hora que isso dá uma virada. E aí, ao invés de Paulo ser acompanhante de Barnabé, Barnabé se torna acompanhante de Paulo. E não há problema nenhum para Barnabé. E isso é um exemplo de humildade que nós precisamos ter na nossa missão, fantástico. Porque, às vezes, aquele que nós ensinamos começa a crescer, e a gente tem que deixar ele crescer. A ponto de fazer o quê? De ele se tornar o nosso mestre também, nós começarmos a acompanhar ele, ao invés de ele continuar nos acompanhando. Então, é uma experiência linda de Barnabé e Paulo. Mas eu abri esse parênteses só para falar do evangelista Marcos, que tem essa missão no Atos dos Apóstolos também. Vocês vão ouvir falar da obra lucana. O que é a obra lucana? A obra lucana é o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Esses 2 livros da Bíblia juntos formam o que nós chamamos de obra lucana, mesmo que não tenha sido Lucas que tenha escrito o Atos dos Apóstolos, tá? O que é uma minoria, mas ele forma toda uma obra que nós chamamos de obra lucana. Já falamos da divisão da igreja. Qual que é o legado apostólico que Lucas faz? A necessidade de uma igreja missionária. Por que ele deixa esse legado de uma igreja missionária? Porque os judeus não tinham nada de missão, assim como não tem até hoje. Como assim, Wagner? Para os judeus não existe missão. Para os judeus existe um povo escolhido, no qual ele nasce judeu e ele é o povo escolhido. O judeu não tem interesse nenhum em falar para mim, Wagner cristão, se tornar judeu. Ele não vai fazer isso. Por quê? Eles pregam a doutrina judaica para os judeus, para aqueles que nascem no judaísmo, e só. E essa era uma dificuldade muito grande que os primeiros cristãos tinham, porque a maioria dos primeiros cristãos vinha do judaísmo. E aí eles tinham essa coisa acomodada. E o Lucas falou assim, não é mais isso. Não é para quem nasce. Agora, o cristianismo é para todo mundo. E a gente precisa sair para anunciar. Foi isso que Jesus nos deu. E aí começam os apóstolos a perceber e falar assim, poxa, é verdade. O Lucas está certo. O Paulo está certo. O Barnabé está certo. E Pedro, então, reúne a igreja novamente e faz o quê? Começa a espalhar os apóstolos. Não só no sentido de missão,
mas em sentido da perseguição. Já ouviram aquela frase que Deus tira coisas boas das coisas ruins? Depois da morte de Estevão, começou uma perseguição implacável contra os cristãos. E o que os cristãos começaram a fazer? Fugir de Jerusalém. Nós vamos ver o primeiro a fugir de Jerusalém é Filipe. Filipe já vai para a região da Samaria. E o que Filipe faz ali? Ele não consegue parar de anunciar Jesus. Ele não consegue parar de falar de Jesus. E aí ele vai lá e evangeliza Samaria. E aí o outro vai para Antioquia. E ele evangeliza Antioquia. E o outro vai para a região da Judéia inteirinha e começa a evangelizar a região da Judéia inteirinha. O que acontece com o cristianismo por causa da perseguição? Começa a se espalhar pela força missionária que existe dentro daqueles que receberam o Espírito Santo. Quando em Atos dos Apóstolos, Jesus fala que eles receberão uma força, essa força, traduzida em grego, significa dínamos. O que é dínamos? Dínamos é movimento, é dinâmico. Se eu falo que eu recebi o Espírito Santo e não tenho movimento, não tenho dinamismo, não tenho ação missionária, tem alguma coisa errada aí. E esse é o legado que Lucas deixa nos Atos dos Apóstolos. Esse ardor missionário da igreja. Para Lucas existe uma essência dentro da igreja que se funda ali em Atos dos Apóstolos. A pessoa de Jesus, a força do Espírito Santo e o caráter missionário. Aquele que recebe o Espírito Santo não deixa de anunciar Jesus. E isso se propagou, meus irmãos, ao longo de 2021 anos. Porque se nós estamos numa sexta-feira, no dia 23 de abril de 2021, perdendo 1 hora das nossas vidas, é porque a igreja jamais deixou de ser missionária. Lá, da catacumba escondida de Jerusalém, onde se reuniam os apóstolos, o evangelho chegou em São José do Rio Preto. O evangelho chegou em Araçatuba. O evangelho chegou... Qual que é a outra cidade que falaram aqui? Esqueci a outra cidade. É Sudmenuce. Chegou em Sudmenuce. O evangelho chegou até os confins da terra. E essa é a missão que cada um de nós ainda temos. Essa é a missão que o evangelho de Lucas nos dá. O legado que o evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos nos dá. De sermos missionários. Eu vou passar um vidinho para vocês, um vídeo bem curto, para vocês verem o que é a ação missionária da igreja e como ela se propagou pelo mundo inteiro. Como é lindo ver que a igreja nasce pequenininha, um pontinho branco, e ela vai se propagando pelo mundo. E como é interessante ver como o cristianismo de repente vai sumindo, e praticamente acaba. E de repente surge de novo com toda a força. O que é isso? Isso é o cumprimento da promessa de Jesus, que falou que as portas dos infernos não sobrevalecerão sobre a sua igreja. Essa igreja que Lucas nos apresenta em Atos dos Apóstolos é uma igreja que sofre, é uma igreja que tem conflito, é uma igreja que derrama o seu sangue, é uma igreja que tem dúvidas, é uma igreja que peca, mas é uma igreja que não para de anunciar Jesus ressuscitado. E por isso também é uma igreja que tem alegria, é uma igreja que também louva, é uma igreja que também colhe os frutos dessa evangelização. Sim. Bom, aqui vocês vão ver, isso aqui era o mundo conhecido da época, tá? Toda essa parte vermelha aqui, ó, era o Império Romano. Pode ver que o cristianismo vai estar em branco quando aparecer, ele vai surgir, vocês conseguem ver o meu mouse? Sim. Sim, o cristianismo vai surgir dessa região aqui, tá? E aí aqui nós vamos acompanhando os anos, os anos do cristianismo. AD significa Animus Domini, que são os anos do Senhor. Tá? Então vamos dar o play aqui e nós vamos ver como o cristianismo vai crescendo, como esse legado de Lucas se desenvolve em 2021 anos. Vemos que o cristianismo vai tomando conta de toda a região da África, da Ásia. Começam a surgir outras religiões, como o Islã, que vai tomando o lugar do cristianismo.
De repente a igreja vai sumindo e vai diminuindo. Para depois, como seu mestre, ressuscitar mais forte. Aqui começa a descobrir a América. Aqui no cantinho da tela nós vamos ver a América sendo descoberta. Então, logo descobre a América, o cristianismo começa também a nascer na América. Então, o mapa atualizado até 2015. Nós vemos, então, o cristianismo... Opa! Pronto. Parou a apresentação. Nós vemos, então, o cristianismo espalhado para o mundo inteiro. Isso por alguns homens que tiveram a graça de receber o batismo do Espírito Santo, como cada um de nós. Eu digo que, se esse mapa tão bonito que nós vimos da progressão do cristianismo no mundo inteiro aconteceu, não foi porque eles ficaram discutindo doutrina, não foi porque eles ficaram discutindo quem estava certo e quem estava errado. Foi porque nos olhos daqueles discípulos existia uma verdade que ninguém pode negar. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo e Cristo caminha com eles, assim como caminha conosco. Se 12 fizeram isso no mundo inteiro, quem dirá nós que aqui estamos muito mais do que 12? Podemos fazer. A igreja, o Atos dos Apóstolos, acontece em duas questões de tempo. Da ascensão do Senhor até a parousia. Então, o Atos dos Apóstolos, na visão de Lucas e na visão da igreja, não terminou. Nós estamos escrevendo o Atos dos Apóstolos. E os novos discípulos, os novos Barnabés, os novos Paulos, os novos Pedros, os novos Joãos, os novos Tiagos, Áquila, Priscila, somos nós. Esse é o grande legado de Lucas. É isso que Lucas quer nos transmitir com o livro dos Atos dos Apóstolos.